Queria chamar agora uma pessoa maravilhosa, uma dupla dinâmica. Não é Batman e Robin. Existe dupla dinâmica de duas mulheres? Quais são os super-heróis que tem uma dupla dinâmica? Não, Rafael e Ana Paula é top, né? Mas tem alguma super-herói que tem uma dupla, assim, que nem Batman e Robin? Tem? Então, já que não tem, a gente achou a Rafaela e a Ana Paula. Ana Paula, querida amiga, venha para o palco é todo seu. Uhul! Ela é top. Repente. Tá, agora. Bom dia. Todos aqui estão animados? Estão com fome? Mas fala para o seu colega aqui do lado, fala assim, fique tranquilo. Pode falar, fala para o colega do lado. Fique tranquilo. Logo, logo nós vamos ter um almoço incrível. Com pessoas incríveis. Então, vai ficar incrível. Então, bom dia a todos. Como fui apresentada, eu sou Ana Paula Previde, eu sou psicanalista clínica, eu também sou coach, também sou analista de perfil comportamental, mas eu vou estar aqui com vocês hoje, falando sobre a disfunção no desenvolvimento das pessoas devido à disfunção da função paterna. Quem aqui é pai, é mãe? Ótimo. Quem não é pai nem mãe, é filho, né? Então, vamos falar de um relacionamento que vocês conhecem muito bem. Talvez alguns na função de pai, outros na função de mãe e na função de filho também. Mas por que eu escolhi exatamente este tema? Eu não teria uma pessoa melhor para falar da importância desse tema do que falar de mim mesma. Porque nós tivemos aqui algumas palestras, todas elas incríveis, mas quando a gente fala de conexão, quando a gente fala de relacionamento, tem muita coisa envolvida. Embora a gente trabalhe com vendas, embora a gente saiba que todo tempo nós estamos nos vendendo, mas não é tão simples assim para muitas pessoas. Por quê? Porque a gente também tem medo de se expor, buscamos validações, não queremos apresentar as nossas fragilidades, vulnerabilidades. Então, como é que eu vou vender? Como é que eu vou me relacionar se eu tenho tudo isso em crença? E eu vou te dizer, embora a gente possa ter diversas técnicas, mas tudo isso leva para um único lugar. As nossas primeiras relações da nossa vida. Leva para a relação ali com a sua mãe, com o seu pai. E assim como uma empresa, assim como em qualquer outro lugar que nós nos relacionamos, cada um tem a sua função. O pai tem a sua função, a mãe tem a sua função, o filho também tem essa função. E para esse sistema funcionar, cada um precisa trabalhar dentro da sua função. Eu me lembro que para eu estar aqui, neste lugar, não só aqui nesse palco, mas aqui, neste lugar bonito, gostoso, com pessoas interessantes, eu não imaginaria estar. Eu não me achava merecedora disso. Eu não achava que lugares assim, onde pudéssemos ter muitos conhecimentos, nos relacionar de uma maneira tão harmoniosa, eu conseguiria fazer. Eu me escondia. E aos poucos eu fui trabalhando isso na minha vida, e eu me lembrei de um fato, que a minha mãe, ela sempre sofreu violência do meu pai. E eu me lembro, vou usar a técnica de olhar a teia de aranha para não chorar um pouquinho, né? E eu me lembro de uma cena que estava tudo bem em casa. Foi um sábado. E a minha mãe cozinhando, meu pai feliz. E, de repente, ele do nada, ele mudou. Passou a quebrar todos os discos da minha mãe. Todos eles. E a minha mãe cozinhando e chorando. E eu ficava indignada com aquilo. Como assim?
Como que uma pessoa pode quebrar os discos dela, fazer o que faz? Ele tinha questões com bebida. E todos os dias, quando ele chegava do trabalho, o ambiente da minha casa mudava. Estávamos sempre em silêncio, porque nós não podíamos atrapalhar. Nós tínhamos que deixar ele quieto. E tudo que era alegria virava tristeza. E por anos eu não entendia porque chegava às 6 horas da tarde e eu sentia uma angústia, uma ansiedade. E isso foi seguindo ao longo da minha vida, inclusive no meu casamento, quando meu marido chegava. Ele chegava, até ele chegar, eu ficava naquela expectativa. E isso foi trazendo muitas dores até eu começar a entender a função de cada um. Como eu disse... Foi? Não, acho que não está indo aqui. Foi? Tá. Como eu disse, muitas vezes eu me via neste lugar. Imagina uma criança sendo praticamente ameaçada todas as vezes que chegava. E eu lembro que naquela época eu não tinha bom rendimento escolar. Eu era muito ruim. Eu poderia ter bons comportamentos, mas a questão cognitiva, por exemplo, era péssimo. Só que hoje, será? É uma pergunta, inclusive, né? Porque nós estamos vendo aí muitos diagnósticos de autismo, TDAH. Aliás, virou quase que parte da identidade, né? Prazer, eu sou Ana Paula, tenho TDAH. Prazer, Ana Paula, eu sou autista. Né? Então, as pessoas parece que elas pegaram esse diagnóstico, incorporaram em si e isso passou a ser parte da identidade. A questão é, será que teve um aumento de diagnóstico ou realmente nós temos muitas pessoas que estão assim? E ao longo da minha jornada, entendendo um pouco mais tudo isso que você fala de TDAH, de TEA e tantos outros diagnósticos, eles estão relacionados a esse lugar, essa primeira infância. Crianças extremamente irritadas, crianças extremamente sem paciência, vitimizadas, que não acreditam. E, pior de tudo isso, crianças sem perspectivas de vida. Isso é muito sério. Nós estamos falando de uma geração. Como seria um mundo com crianças que não têm perspectiva de vida, que não têm sonhos, que usam um diagnóstico para isso? Então, se a gente for parar para pensar, a função materna, ela tem um lugar especial. Ela é a primeira pessoa com a qual a gente se relaciona, já desde a gestação. Eu, quando atendo crianças e adolescentes, que é a primeira entrevista que eu faço com os pais, é importante saber como foi essa gestação, como foi esperar. Eu queria muito, muito ter filhos. Mas ter filhos não é a mesma coisa que querer ser mãe. Como que foi esse desejo da mãe? Ela desejou? Ela esperou? Como foi esses primeiros contatos? Porque a mãe ela é responsável para dar o contorno, a segurança. Sabe aquele exercício de só segurar a criança, que parece que é só segurar, carregar a criança? Aquilo, psiquicamente, é fundamental, porque você está dando uma borda para essa criança. Você está dando um corpo, ela está ganhando, entendendo o conceito de um corpo. Ela está se sentindo segura. A mãe, ela precisa ter esse desejo pela criança. Porque a criança, quando ela é amamentada, quem aqui já foi mãe, ou viu alguém em algum momento amamentar, não tem uma conexão de olhar? A criança está se olhando ali. Esse é o primeiro espelho de todos nós. Que mãe é essa que está olhando? Eu lembro de um caso em que a mãe ela sentia muita dor ao amamentar. Muita dor. Porque é normal a gente ter dor nos seios na hora de amamentar. E com aquela coisa de que
a mulher tem que amamentar. A mulher tem que amamentar. E aí, toda vez que ela amamentava, ela começava a chorar. Ela não tinha o desejo de amamentar, devido à dor que ela tinha. Quando, aos poucos, porque ninguém vai chegar e falar assim, deixa aí, né? Deixa de amamentar e está tudo certo. Aos poucos, ela foi entendendo de que era necessário ela deixar de amamentar e dar mamadeira. E ela voltou e disse, foi a primeira vez que eu vi o meu filho. Então, imagine essa criança olhando para os olhos da mãe de dor, de desprazer. Mas isso é só na questão do amamentar, não, em todo momento. Como que a gente olha para os nossos filhos? Como que a gente se relaciona com ele? Vocês têm esse tempo para estar com eles? Então, como que é esse olhar? Mas, antes da gente seguir, eu quero que vocês tenham uma pequena percepção do que eu estou falando. Vocês topam? Então, beleza. Eu quero que vocês se reúnam em duplas. Pode ser? Quem quiser ficar com um cônjuge, com um amigo, tudo bem. Mas acho que seria interessante a gente se reunir com outras pessoas. Tá? Então, por favor, fiquem em pé. Busque uma dupla. Todos aí com a dupla? Tá. Agora eu quero que vocês, um de frente para o outro. E busque não falar. Só olhar. Olhando nos olhos. Os olhos também falam, vocês sabiam? E procure olhar com esse olhar do coração. Agora, muito tranquilamente, vocês vão eleger qual dos dois vai começar a falar palavras de amor. Daquilo que vê, daquilo que observa no olhar. É uma pessoa incrível que está ali? Ou é uma pessoa machucada? É uma pessoa que emite carinho? Que se permite ser olhada? Porque não se permitir também é algum sinal. Pode? Por favor. Quem está ouvindo só recebe. Ótimo. Aí pode ir encerrando. Agora, quem recebeu? Quem recebeu agora vai validar a outra pessoa. E a pessoa agora que falou antes vai só ouvir.
Podem ir finalizando. Quem não finalizou? Vamos lá. Eu sei que é gostoso ouvir um pouco de validação, mas depois vocês podem ter mais tempo para validá-la. Vamos encerrando, vamos nos sentar para continuar. Tem guardanapo. Ok. Quem aqui, pessoal, quem aqui se sentiu confortável em receber? Uma boa parte. Quem aqui se sentiu mais confortável em falar, não tanto em receber? Falar é melhor do que receber? Os dois? Foi bom? Tá. Mas por um bom motivo. Por um bom motivo. A gente retoca na hora do almoço, tá valendo. Quando a gente faz esse exercício, é exatamente isso, né? O quanto que, às vezes, a dificuldade da gente receber a validação. Quantos aqui se lembram das validações que receberam dos seus pais? Eu lembro de uma geração da qual eu vi que nós temos a nossa identidade muito encostada pelo aquilo que a gente faz e não pelo que a gente é. Quando a gente corrige os nossos filhos e ele fez alguma uma travessura qualquer, a gente fala, você é indisciplinado, você é mal educado. O quanto é importante a gente aprender a dizer, você é um menino ou uma menina linda, mas os seus comportamentos não estão adequados. Porque não é pelo que ela faz ou deixou de fazer. Entende? Vocês conseguem compreender? E aí a gente fala da função materna, mas e aí? A função paterna, onde fica nisso tudo? A função paterna também ela é tão importante quanto, como eu havia dito no início. A função paterna ela tem a função de tirar o bebê do colo da mãe. Nossa, trágico isso, né? Mas calma. Como que é isso? Quando nós nascemos, nós temos uma relação simbiótica com a mãe. Como eu havia dito, é a primeira pessoa com qual a gente se relaciona. Mas o pai precisa entrar. Ele precisa entrar porque precisamos criar uma identidade, nós precisamos nos constituir como sujeitos, porque nós temos as nossas escolhas. Porque muitos chegam num consultório porque ele ainda não sabe fazer as suas escolhas. Vive as escolhas dos pais. Vive o ideal dos pais, que por um momento foi importante, mas ele é uma outra pessoa. E o pai ajuda nesse exercício das possibilidades. É a mesma coisa que eu dizer para uma criança que ficou muito tempo dentro de uma floresta, vivendo com a mãe, e de repente vem alguém e fala assim, viu, por que você não atravessa a floresta? Não, minha mãe disse que é perigoso. Será? Você já atravessou? Vai lá. E se de repente não é? Ele te abre as possibilidades. E a mãe precisa deixar entrar. Quantas mães a gente conhece que não deixa o pai exercer essa função? Ela engole essa criança. Né? A gente tem até a figura de um crocodilo com o bebê crocodilo na boca. Que se o pai não vier tirar, essa mãe engole. E aí a gente pode trazer coisas muito graves, como a própria psicose, a esquizofrenia. Está muito relacionado. Então, cada um tem essa função. E isso é um trauma para a criança, com certeza. Mas é um trauma necessário. E como que a gente faz isso? Com amor.
Não existe uma outra forma. Quando a gente fala de tirar a criança dos braços da mãe, a gente acha que é algo muito bruto. Mas vou dar um exemplo. Tinha uma adolescente que eu atendia e ela queria fazer uma faculdade diferente do desejo da mãe. E a mãe causava um caos porque ela precisava se mudar para uma outra cidade. E a mãe começou a ter faniquitos. E o pai, com muita sensatez, com muita delicadeza, foi no quarto desta filha e disse: filha, faça a sua faculdade. Sua mãe vai aprender a ficar sem você. Vá. Você percebe, quando eu falo desse tirar dos braços da mãe, com amor? E é isso que a gente precisa ir aprendendo. Eu vou contar um caso real, para que a gente possa aí ter uma noção. Existia um homem muito rico e generoso. Quem acredita que generosidade e riqueza andam junto? Ah, que bom, né? Porque muitos acham que não. Um homem muito rico e generoso. Ele tinha vários filhos. E diante de uma situação entre os filhos, esse pai não tomou posição. Foi extremamente omisso. E foi uma tragédia muito grande dentro da família, que revoltou esse filho mais velho. E esse filho mais velho, diante dessa omissão do pai e se revoltando, ele declarou guerra ao pai. Mas, ao mesmo tempo que ele declarou guerra, ele pedia por esse pai. Ele fez várias coisas para chamar a atenção desse pai. O pai até permitiu se aproximar. Mas não foi da forma como era antes. E nesta guerra, ele chegou a falecer. E esse pai, arrependido, disse: meu filho, como me arrependo. Como eu me arrependo. Se eu pudesse voltar atrás. Quem talvez tenha aí talvez uma intimidade ou conhecimento bíblico vai saber de quem eu estou falando. Mas é um caso real. Então, eu quero perguntar para vocês. O quanto vocês têm olhado para os seus filhos? O quanto vocês chegam para os seus filhos também? Vocês já conseguiram fazer conexão V0 com os seus filhos? Vocês validam os seus filhos? Como que é esta relação? O que você tem feito por ele? Não se trata de dinheiro. Não se trata do que se dá. Significa afeto. E foi exatamente isso, porque quantas pessoas estão buscando vazios, como eu também busquei, preencher vazios das mais diversas formas. E quantos buscam nas drogas, no álcool, nas relações tóxicas, porque eu tive, e quantas mulheres chegam no meu consultório totalmente machucadas, em relacionamentos extremamente tóxicos e não conseguem sair. É estranho isso, não é? Mas isso está tudo ligado ali, naquele lugar, naquela infância. E é assim que eu me vi também. Quando a gente sofre uma violência, a gente não consegue nem entender, a gente acha que até é culpada daquilo. A gente não consegue compreender. A manipulação é tamanha que a gente não consegue sair daquilo. Porque realmente eu aprendi que foi desta forma. Eu aprendi que talvez ser amada não era o meu lugar. Essa é a realidade. Muitos pais sendo omissos, infantilizados, disputando espaço com seus filhos. Você já conhece aqui? Não. Sempre alguém tem, né? É o vizinho, né? É o amigo.
amiga. Quem aqui conhece uma mulher que é mãe do marido? Ainda tem mais, eu acho que ficaram meio assim, né? Mas é mãe do marido. E são essas relações que a gente vai encontrando e tropeçando ao longo da vida. Mas tudo pode ser diferente, assim como está sendo comigo. Está sendo porque eu não estou no auge da plenitude. Uma das coisas que a gente aprende na vida é que nós somos incompletos, sim. Nós somos pessoas que dependemos do outro, que nós precisamos, sim, estar sempre nos desafiando com a vulnerabilidade. Então, pense, tudo pode ser diferente. E eu falo, quando eu trouxe aqui a questão do tema da paternidade, a psicanálise ela me ajudou muito. Sabe por quê? Na verdade, eu achava que a minha realização pessoal era mudar de profissão, era trabalhar como psicanalista. E esse foi o meu motivador. Eu fui atrás disso. Ok. Só que no meio do caminho eu descobri que não se trata disso. Não se trata de uma profissão. Não se trata de ter dinheiro. Não se trata, ter dinheiro é bom, uma profissão boa é bom, com toda certeza, mas não se trata disso. Se trata de algo muito maior. Foi por essas motivações? Sim, foram por essas motivações. Ao longo do tempo, eu fui ressignificando o meu pai e a minha mãe. E eu vou te dizer mais, o meu Deus, só consegui estar perto dele. Quando a gente fala de espiritualidade, eu falo de Deus, mas eu sei que aqui tem pessoas que outras religiões, enfim, algo maior, né, universo. Mas o meu Deus, eu só consegui chegar perto quando eu entendi quem era o meu pai. Quando eu soube quem era ele. E depender de Deus é muito difícil. Porque eu aprendi que depender do meu pai parecia um tiro no pé. Ele não tinha condições de proteger ninguém. Eu sou suficiente. Eu consigo. Se eu não fizer, ninguém fará melhor. É reatividade. É algo que eu afastava as pessoas. E quando a gente fala de vendas, será que não é isso que está em jogo também? Então pode ser diferente. Seja por qual motivo, a psicanálise ela me ajudou muito nesse sentido. Então, se você tem essa vontade de fazer diferente, primeiro para si, porque tudo começa em nós e termina em nós. Se você quer fazer algo diferente, se permita esse processo. Você pode iniciar esse processo como algo pessoal ou até uma formação em psicanálise que vai trabalhar essas questões pessoais também. Isso é o que a gente precisa aprender. Quem aqui quer construir bons relacionamentos? Quem aqui quer construir bons relacionamentos? Quem aqui, a partir de hoje, vai ter um olhar diferenciado para com o seu filho, com a sua filha, com o seu esposo, com a sua esposa? Enfim, aonde você for, faça isso. Se conecte com o olhar pela validação de corpo, de alma. É essa mensagem que eu quero deixar. Tudo pode ser diferente. Agradeço a todos vocês. Será que pode? Faz seu vídeo. Mulher é boa, viu? Estragou com a maquiagem bem muito de mulher, com o cabelo da mulher que melecou nas lágrimas. Ô, meu pai. Até eu chorei, velho. Pô, tu é doido. Então vamos lá, pessoal.
Rapidinho, vocês deram sorte que elas não botaram você pra soltar franga, nem pra pular e nem pra chorar, todo mundo junto, né? Ainda. Ainda. O que elas fizeram aqui numa turma, ai, viu? Pessoal, eu estou aqui no Talking Day. Pessoal incrível, maravilhoso, que se desbravou, teve a coragem de mostrar quem verdadeiramente é. Esse pessoal é esse pessoal aqui, ó, incrível, é ou não é, pessoal? Vale muito a pena. Venha você também para a próxima, hein? Show! Chega, arrepiou, viu? Parabéns, viu? Deus te abençoe e continue te usando, viu? Foi show, viu? Foi show. Sensacional.